Well, blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo, And the Lord, in a very tremendous conversation, e o Senhor, em uma conversa muito tremenda, He has asked me to pass judgment, Ele me pediu para passar o juízo, to speak the judgment of the Lord over the nations of the earth. para decretar o juízo do Senhor sobre as nações da terra. And after speaking this judgment of the Lord over the nations of the earth, E depois de falar este juízo do Senhor sobre as nações da terra, then I see a historic famine, então eu vejo uma fome histórica, a historic drought that I have never seen before. uma seca histórica como eu nunca tinha visto antes. Probably has never visited the earth, strike the nations of the earth. Que provavelmente nunca tinha visitado a terra, golpeou as nações da terra. And historic famine. E uma fome histórica. It is so historic, I see the land É tão histórica que eu vejo a terra, o solo. I see the land on the earth totally dry, not even one leaf. Eu vejo o solo na terra totalmente seco, nem mesmo uma folha. So this is going to be a very shocking historic famine. Então, esta será uma fome muito chocante e histórica. And I don't see people. E eu não vejo pessoas. So it's going to take a toll on people. Então, causará muitas mortes. Again, the Lord Jehovah Yahweh, Novamente, o Senhor Jeová Yahweh, the mighty God of heaven, o poderoso Deus do céu, has commanded me comandou to pass judgment upon the nations of the earth para passar juízo sobre as nações da terra, because of their heedlessness, por causa da sua negligência, their disobedience, da sua desobediência, their failure to pay attention to the current visitation of the Lord that is on, por falhar em prestar atenção às visitações do Senhor que estão acontecendo atualmente. and this judgment, as I passed it, E este juízo, quando eu o passei, and then I saw a historic drought and famine strike the earth. então eu vi uma histórica seca e fome atingir a terra. It is so historic, I have never seen anything like that happen on the earth. Eu nunca tinha visto nada como isto acontecer na terra. There will be no rain, Não haverá chuva, there will be no dew não haverá orvalho during all that time, durante todo aquele tempo. and there will be no crop, no leaf on the ground. E não haverá colheita, nem folha no chão. The Lord has done this at this time, O Senhor fez isto neste tempo, and I do not know the exact time when this does take place, e eu não sei o tempo exato quando isto vai acontecer, whether it takes place within this dispensation before the church is taken, se isto vai acontecer nesta dispensação antes da igreja ser levada, or it does take place in the dispensation of the Great Tribulation, ou se acontece na dispensação da grande tribulação, when the church will have been taken quando a igreja tiver sido levada, away from the earth retirada da terra and taken into heaven. e levada para dentro do céu. So this is what the Lord has said today, Então isto é o que o Senhor disse hoje, and I'm reading right now from the book of Amos, chapter 8, verse 11. e eu estou lendo agora no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. He says, Ele diz: "The days are coming, declares the sovereign Lord, Eis que vem dias, diz o soberano Senhor, when I will send a famine
through the land, em que enviarei fome sobre a terra, not a famine of food não uma fome de alimento, or a thirst for water, nem sede de água, but a famine of hearing the words of the Lord mas fome de ouvir as palavras do Senhor. And verse 12 it says, E no versículo 12 ele diz: men will stagger from sea to sea os homens andarão de mar a mar, and wander from north to east, e do norte até o oriente, searching for the word of the Lord, procurando a palavra do Senhor, but they will not find it. mas não a encontrarão. And so E então, the Lord Jehovah o Senhor Jeová has asked his two most dreadful prophets pediu para os seus dois mais temíveis profetas to step forward para dar um passo à frente and strike the earth e ferir a terra with a historic judgment, the judgment of the Lord. com um juízo histórico, o juízo do Senhor. And when I stepped forward E quando eu dei um passo à frente and struck the earth e feri a terra with the judgment of the Lord as I had been commanded, com o juízo do Senhor, como me havia sido comandado, as I was commanded by Jehovah Elohim, como me havia sido comandado por Jeová Elohim, Jehovah Yahweh, Jeová Yahweh, then a historic famine and drought hit the earth. então uma histórica fome e seca atingiram a terra. It is so historic, there is no rain. É tão histórica, não há chuva. The heavens are totally closed, Os céus estão totalmente fechados and there is no water, no rain, no dew, no precipitation. e não há água, nem chuva, nem orvalho, nem precipitação, And the soil becomes totally dry, not even one leaf. e o solo se torna totalmente seco, nem mesmo uma folha. And then I see the massive ministry of the two most dreadful prophets becoming very massive. Então eu vejo o massivo ministério dos dois temíveis profetas tornando-se muito massivo, Roving and roaming around the nations of the earth, circulando e se movendo por todas as nações da terra during this ominous judgment, this tremendous judgment. durante este terrível juízo, este tremendo juízo. Now we've read from Amos chapter 8, verses 11 and 12. Agora nós lemos em Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. In which the Lord says he would send a unique, a strange famine to the land, Onde o Senhor diz que Ele enviará uma fome singular, estranha à terra. not an ordinary famine for food or water, thirst for water, Não uma fome normal por comida ou água, sede de água, but is speaking of a drought, mas Ele está falando de uma seca, a famine of the words of the Lord. uma fome das palavras do Senhor. So this prophecy that the Lord has given, this judgment is given, Então, esta profecia que o Senhor deu, este juízo que o Senhor deu, is dual, é dupla. is two-faceted, Ela tem duas facetas, because you have the physical famine porque você tem a fome física that will take place upon the face of the earth, que vai acontecer sobre a face da terra, physical drought and famine, seca e fome físicas, and then spiritual drought and famine that will also strike the earth. e também fome e secas espirituais que também atingirão a terra.
And the physical famine is destructive, yes, A fome física está destruindo a terra, but the spiritual famine is far more destructive and devastating than the spiritual famine. mas a fome espiritual é muito mais devastadora do que a fome física. Because the spiritual drought and famine Porque a seca e a fome espiritual essentially devastates the soul eternally. essencialmente destrói a alma eternamente. In the physical drought, you could say people probably receive the Lord and be born again. Na seca física, você pode ver pessoas provavelmente recebendo o Senhor e nascendo de novo. But all this is happening Mas tudo isso está acontecendo because porque they have refused to listen to the words of the Lord, eles se recusaram a ouvir as palavras do Senhor, to listen to the instruction of the Lord. ouvir a instrução do Senhor. And again, I do not know whether this happens before the rapture has taken place, Então, novamente, eu não sei se isto acontece antes do arrebatamento acontecer or it happens after the rapture. ou se acontece depois do arrebatamento. The same way with war, the nuclear war coming to Iran, É a mesma coisa que a guerra nuclear que está vindo ao Irã. the prophecy I gave September, if I remember well, about September 27th, the year 2005. A profecia que eu dei, se é que eu me lembro bem, foi no dia 27 de setembro do ano de 2005. When I was in Mbeya, Tanzania, then the Lord spoke with me then. Quando eu estava em Mbeya, na Tanzânia, então o Senhor falou comigo lá, And also continued to speak when I came back to Kenya. e então continuou a falar quando eu voltei ao Quênia. The nuclear war, A guerra nuclear, the two nuclear missiles that I see coming and striking the nuclear facility at the foot of a mountain in the desert. os 2 mísseis nucleares que eu vejo vindo e atingindo uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto. There is a nuclear facility, and I think it may be Natanz. Há uma usina nuclear e eu creio que pode ser a de Natanz, Nuclear center in Iran um centro nuclear no Irã that is sitting at the foot of a mountain in the desert. que está posicionada no pé de uma montanha no deserto. And I see the two nuclear missiles that come. E eu vejo os 2 mísseis nucleares que vêm. The tails are copper, O rabo deles é de cobre. and they rotate anti-clockwise as they have been shot. E eles giram em sentido anti-horário quando eles são enviados. And then they strike the nuclear facility in Iran E então eles atingem a usina nuclear no Irã, at the foot of a mountain in the desert, no pé de uma montanha no deserto. and it blows up with the hugest fire. E então ela explode com o fogo mais enorme. I have never seen such fire. Eu nunca tinha visto um fogo como este. The earth has never seen such fire. A terra nunca tinha visto um fogo como este. So it becomes a huge flame, and you have these little flames within the big flame. Então se torna uma grande chama e há estes pequenininhos, essas chamas bem pequenas dentro da chama grande. And the flame goes almost as far as the sky is and as far as east is from west. E as chamas sobem bem alto no céu a uma distância de como do leste para o oeste. It will be a shocking war. Será uma guerra chocante. And it's the little flames that made me understand that it's a nuclear war. E são as pequenas chamas que me fazem entender que é uma guerra nuclear. And I say from September 27, 2005, E eu disse a partir de 27 de setembro de 2005 that I do not know whether that war takes place after the rapture, the events of post-rapture, que eu não sei se esta guerra vai acontecer depois do arrebatamento, nos eventos pós-arrebatamento,
or that war takes place in this time. ou se esta guerra acontece neste tempo. But you can see that from 2005 until now, that war has not taken place. Mas vocês podem ver que desde 2005 até agora, esta guerra ainda não aconteceu. Probably there is a movement towards war now. Provavelmente há uma movimentação em direção à guerra agora. But like I said, I did not know when that prophecy would be fulfilled. Mas como eu disse, eu não sei quando esta profecia se cumprirá. The same thing here today. E é a mesma coisa aqui hoje. I do not know whether this famine, Eu não sei se esta fome, this drought, the shutting of heavens that I have done on this day, esta seca, este fechamento do céu que eu fiz neste dia, strictly based on the words of my tongue, I have shut the skies over the earth. estritamente baseado nas palavras da minha língua, eu fechei os céus sobre a terra. I do not know whether this is what takes place in the Great Tribulation for 3.5 years. Eu não sei se isto é algo que acontece durante a grande tribulação, os 3 anos e meio, Or this happens before the church is taken up into paradise in heaven. ou se isto acontece antes da igreja ser levada para dentro do paraíso no céu. But this should be a very important lesson to the nations. Mas isto deve ser uma lição muito importante para as nações, That people should repent and be righteous and be holy. que as pessoas devem se arrepender e serem justas e serem santas, And receive Christ Jesus as Lord and Savior. e receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador, And be ready for the glorious kingdom of God. e estarem prontos para o glorioso reino de Deus. The famine for the hearing the words of God is also such a terrible famine. A fome de ouvir as palavras de Deus também é uma fome tão terrível. As much as the physical famine is bad, but this could be worse. Por mais que a fome física seja ruim, mas esta é muito pior. The spiritual famine. A fome espiritual. Because you see also in the same dispensation, when the church has been taken away, Porque vocês veem também, na mesma dispensação, quando a igreja tiver sido levada embora, it's only the two prophets of the Lord that walk across the land with the light. somente os 2 profetas do Senhor andarão pela terra com a luz. That's why they become the two lights. É por isso que eles se tornam as 2 luzes. The lampstands that stand before the Lord of all the earth. Os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra, Because only they now transmit the gospel. porque somente eles agora transmitem o Evangelho. And it's a terrible time when the entire earth is worshiping Satan, is lost, is in apostasy. E é um tempo terrível quando toda a terra está adorando Satanás e está perdida, está em apostasia, Including the building of the tribulation temple, incluindo a construção do templo da tribulação, the apostate temple in Jerusalem. o templo apóstata em Jerusalém, The activities of the Antichrist and the false prophet, but these two prophets will counter. as atividades do anticristo e do falso profeta que estes 2 profetas vão confrontar. And it will be such a bruising battle, you don't want to be here. E será uma batalha tão sangrenta que vocês não iriam querer estar aqui. I cannot share with you the details because you will be shocked. Eu não posso compartilhar com vocês os detalhes, porque vocês ficariam chocados. But all you need to understand is that you need to be ready at all times. Mas a única coisa que vocês precisam entender é que vocês precisam estar prontos em todos os tempos. All times for the glorious coming of the Messiah. Em todos os tempos, para a gloriosa vinda do Messias. This is an unusual curse, judgment of the Lord. Esta é uma maldição, um juízo do Senhor incomum. He says, Ele diz, the Messiah is coming. o Messias está vindo.
This is he about whom it was written in the book of Malachi chapter 4. Este é aquele a respeito de quem está escrito no livro de Malaquias, capítulo 4. But see, in those days I'll send you Elijah, the terrible prophet of the Lord, Eis que naqueles dias eu vos enviarei Elias, o terrível profeta do Senhor, who will restore all things, que restaurará todas as coisas, who will come and prepare the way for the glorious coming of the Messiah, que virá e preparará o caminho para a gloriosa vinda do Messias, turning the hearts back to the Father, levando os corações de volta para o Pai, before the great and dreadful day of the Lord, antes do grande e terrível dia do Senhor, the day when the Lord will come and strike the nations, o dia quando o Senhor virá e ferirá as nações, take away his bride, levará a sua noiva and bring retribution upon the face of the earth. e trará vingança sobre a face da terra. So remember Então lembrem-se that we are in this very critical and edgy time, que nós estamos neste tempo crítico e tardio, this threshold hour, esta hora limite, when anything can happen to the church. quando qualquer coisa pode acontecer com a igreja. It's important that the church repents, É importante que a igreja se arrependa, that everybody upon the face of the earth reject evil and repent. que todas as pessoas na face da terra rejeitem o mal e se arrependam. There is so much homosexuality upon the face of the earth. Há tanto homossexualismo sobre a face da terra, There is sexual lust, sexual immorality. há cobiça sexual, imoralidade sexual, Sexual sin, sexual perversion, pornography, pecado sexual, perversão sexual, pornografia, there is deception, falsehood, false prophets, há engano, falsidade, falsos profetas, false gospels, false evangelists preaching. falso evangelho, falsos evangelistas pregando, And you see them all over TV leading people aside. e vocês os veem em toda a TV desviando as pessoas, Claiming that God is not holy. alegando que Deus não é santo. That once the grace came, you don't need to worry about the issues of holiness. Que desde que a graça veio, você não precisa se preocupar com os assuntos de santidade. And yet Hebrews chapter 12, 14 ends by saying, E que Hebreus capítulo 12, 14 finaliza dizendo: for without holiness, nobody will see the Lord. porque sem santidade ninguém verá o Senhor. And yet Hebrews chapter 6, verses 4 to 6 is a stark warning, a stern warning. Entretanto, Hebreus 6, versículos de 4 a 6, é um alerta espantoso, estarrecedor, That you cannot abuse the grace. que você não pode abusar da graça. You cannot continue receiving Christ, that you are now born again. Você não pode continuar recebendo Cristo e agora ser nascido de novo. And then still live an unholy life. E então ainda viver uma vida sem santidade, pecaminosa. Live a life that is heedless, that does not obey. Viver uma vida de negligência que não obedece The basic command of the law of the covenant, the new covenant of the grace. os mandamentos básicos da aliança, da nova aliança da graça. He warns and he says, Ele alerta e diz: if we continue sinning after we've received the truth, the knowledge of the truth, the grace, se nós continuarmos pecando depois de termos recebido a verdade, o conhecimento da verdade, da graça, then no more sacrifice for sin is left for us. então não nos restará mais sacrifício pelo pecado. Again, the Lord has commanded me to strike the earth Novamente,
O Senhor me comandou para ferir a terra. With an unbelievable famine to shut the heavens over the earth. Com uma fome inacreditável para fechar o céu acima da terra. There will be no precipitation. There will be no dew. Não haverá precipitação. Não haverá orvalho. There will be no rain during all that time. Não haverá chuva durante todo aquele tempo. And I see that a tremendous historic drought strikes the earth. E eu vejo que uma tremenda e histórica seca fere a terra. The soil becomes red, O solo se torna vermelho, almost maroon and dusty, quase marrom e poeirento. and there is no leaf on the soil. I don't see the people. E não há folhas do solo. Eu não vejo as pessoas. Then I see the two prophets of the Lord roving across the face of the earth. E então eu vejo os 2 profetas do Senhor indo através da face da terra. May you pray that this does happen after the church is taken away into paradise. Que vocês orem que isto aconteça depois que a igreja tenha sido levada embora para o paraíso, Into the new Jerusalem of God, para a nova Jerusalém de Deus, into the safety of the rapture, the safety of heaven. para dentro da segurança do arrebatamento, da segurança do céu. May you be among the number of those blessed saints Que vocês estejam entre os números daqueles santos abençoados, the elect that have been taken up by the Lord. os eleitos que eu vi sendo levados para cima pelo Senhor. This is the time to be holy. Este é o tempo para ser santo. The Messiah is coming. O Messias está vindo. I know that this judgment and prophecy Eu sei que este juízo e profecia has been given deep into the night here, East African time. foi dada no meio da noite aqui, no horário da África Oriental, But the other side of the earth is awake. mas do outro lado da terra estão acordados. This is also their time to receive the prophecy during evening time. Esta também é a vez deles receberem a profecia durante o tempo da noite, When they are still awake before they have slept. enquanto eles ainda estão acordados antes de dormir. The other side, Asia has woken up. Do outro lado, a Ásia acordou agora. So may the nations repent Então que as nações se arrependam and prepare the way for the glorious coming of the Messiah. e preparem o caminho para a gloriosa vinda do Messias. I have seen the Messiah coming for a holy church. Eu vi o Messias vindo para uma igreja santa. It's a tremendous day. It's a day of reckoning. It's a day of reality. É um dia tremendo, é um dia de vingança, é o dia da realidade, It's the day of the truth. é o dia da verdade. On that day, we will know who really was born again. Naquele dia nós saberemos quem realmente era nascido de novo, Who really was spirit-filled. quem realmente era cheio do Espírito, Who was really walking holy. Who was righteous. quem realmente estava andando em santidade, quem era justo. Because the unrighteous and the unholy will never ever see the glorious kingdom of my God. Porque os injustos e os impuros nunca, jamais verão o glorioso reino do meu Deus. So this is a clarion call for this generation. Então, este é um toque de alerta para esta geração, To this generation that has seen so much blessing, so much love. para esta geração que tem visto tanta bênção, tanto amor. To turn away from sin and be holy. Apartem-se do pecado e sejam santos. Receive Jesus and be baptized in complete immersion. Recebam Jesus e sejam batizados em imersão total. Receive the Holy Spirit and be baptized with fire. Recebam o Espírito Santo e sejam batizados com fogo, To purge the dross. para purgar, purificar a escória, To incinerate the sinful desires of your flesh.
para incinerar os desejos pecaminosos da tua carne and reconform, to create a conformity between your soul and the Spirit of the Lord. e ser conformado, criar uma conformidade entre a sua alma e o Espírito do Senhor, And to shun evil at all times, e repudiar o mal em todo o tempo, and to make a deliberate, intentional effort e fazer um esforço deliberado e intencional to avoid wickedness para evitar a perversidade and immorality and deception and lies. e a imoralidade e o engano e as mentiras. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Blessed people, the Messiah is coming. Povo abençoado, o Messias está vindo. Prepare ye the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. This is the voice of one calling in the wilderness, saying, prepare ye the way of the Lord. Esta é a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Make straight in the wilderness a highway for our God. Endireitai no deserto um caminho para o nosso Deus. Todah Shalom. May you all that are tuned in Todah Shalom, que todos vocês que estão sintonizados have the privilege of receiving Christ and being holy, tenham o privilégio de receber Jesus e serem santos, and that may your wisdom never fail you on this one. e que a sabedoria de vocês nunca falhe a respeito deste aqui, That you may see the eternal glorious kingdom of God. para que vocês possam ver o eterno e glorioso reino de Deus. Todah Shalom.